que eu faço quando eu sinto que a minha ansiedade ela tá um pouco mais querida inimiga. Tenho algumas tonturas, exercícios de respiração. Eu passo nos meus pulsos e eu falou uma coisa que me marcou muito. Ela tem 3 maneiras de ser curada. Oi, gente, tudo bem? Thalia aqui de novo para conversar com vocês sobre algumas maneiras de ajudar e remediar a ansiedade. Quero saber como foi a semana de vocês, se foi tudo bem, se a nossa querida inimiga ansiedade esteve presente aí fortemente no dia a dia ou se não. Para mim, minha semana foi bem corrida, assim, no trabalho, nas coisas de casa, foi muito corrido. E eu tenho uma opinião sobre isso, eu gosto, porque eu acho que a vida é mais dinâmica, mas ao mesmo tempo, para um ansioso ter muita coisa na cabeça, o olho já começa a piscar. Eu tenho algumas tonturas às vezes, que eu acho que é em relação a isso. Enfim, estamos aí, né, caminhando e compartilhando a vida com a ansiedade. Então agora eu vou conversar com vocês e vou compartilhar com vocês um pouquinho do que eu faço, né, no meu dia a dia, que vem me ajudando a eu me sentir melhor, a minimizar os sintomas, às vezes quando tá muito forte ou quando não. Então eu vou dividir isso aqui com vocês. E essa semana corrida também, porque eu comecei a planejar a viagem de férias da família, agora no final do ano. Eu adoro fazer esse tipo de coisa, eu adoro planejar, eu adoro organizar. Isso mantém minha mente ocupada e eu gosto, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então a gente vai viajar para um lugar bem legal, vai ter bastante vídeos sobre... Bastante não, mas alguns que eu acho que vocês vão curtir, vão se interessar. A gente ainda não contou para as crianças, mas a gente vai contar nos próximos dias, porque precisa comprar algumas roupas específicas, né? Porque vai estar frio. A gente gosta de ir pro Brasil, né? Eu sou de São Paulo e meu marido ele é do Nordeste. Então a gente tenta revezar aí entre os estados toda vez que a gente vai. E a gente foi em março desse ano pro Brasil, porque foi meu aniversário. Então a gente foi em março e final de ano, gente, passagem é muito cara, assim. Só de passagem dá, sei lá, quase uns 8 mil dólares só de passagem. Então, assim, é muito caro, precisa se programar e tudo mais. Então, a gente resolveu, como a gente foi em março, a gente resolveu ir para algum outro lugar. E o problema é que as crianças, né, estão na escola, estudam, então sempre tem que ser nas férias deles. Então, ou tem que ser final de ano, ou tem que ser meio de ano. Aqui, as férias são diferentes do Brasil. Então, as férias de final de ano são só 2 semanas. No Brasil, final de ano é mais longo, né? E no meio do ano são as férias longas que eles têm. Então, eles ficam, no meio do ano, eles ficam 2 meses e pouco de férias, assim, é bem longo, que é o verão aqui. Então, por isso que é longo. E no final de ano são só essas 2 semaninhas aí entre Natal e Ano Novo, mas a gente vai fazer algo bem legal. Eu tô bem feliz, bem empolgada e não vejo a hora. O que eu faço quando eu sinto que a minha ansiedade ela tá um pouco mais aflorada, e também o que eu faço para ir remediando ela, para não pensar, para não deixar ela vir, enfim. Eu tenho alguns truquezinhos que não são truques, eu acho que isso tá bem explícito em todos os lugares da internet, mas eu queria também compartilhar aqui com vocês o que funciona para mim, o que é legal para mim, e para vocês talvez testarem aí com vocês, né? Ai, gente, vou pegar um cafezinho. Isso é uma coisa, ó, parar de tomar café. Por quê? Porque eu amo café. Café pretinho, delícia. Então tem algumas maneiras aí que eu vou tentando remediar a ansiedade, e uma delas é a terapia, né? Eu faço terapia, já tem, eu acho que deve ter quase 3 anos já que eu faço terapia, ou 2 anos e meio. Faço com a mesma terapeuta, isso é muito importante, tá? Você se identificar com a sua
terapeuta, né? Eu logo de cara me identifiquei com a minha terapeuta. A gente, não sei, eu consigo entender o que ela me fala, eu vejo que ela consegue tocar em assuntos que são muito relevantes para mim e que é importante nesse processo. Então, assim, faço terapia, né? Quem puder, façam. É muito bom, assim, faz você tirar, às vezes, um peso das suas costas, assim, você tem com quem compartilhar o que você está sentindo, que às vezes você guarda só para você, e aí fica aquela coisa que não deixa de ser uma ansiedade, não deixa de te trazer uma ansiedade. Então, eu acho que muda a vida, assim, terapia. Muda mesmo. Outra coisa que eu faço, né, eu sou medicada, claro, fui numa consulta além da minha psicóloga, psiquiatra, médico, então eles viram um melhor remédio para que eu possa tomar continuamente. Então sim, eu tomo remédio todos os dias. Na verdade, eu já troquei remédios, né, porque até o seu corpo se adaptar, tem muitos remédios que tem muitos efeitos colaterais, né? Às vezes você sente muita fome ou pouca fome, ou tira o libido, ou tem muito, enfim, é tudo muito, sabe? Ou você não tem, enfim. Então depende do remédio, depende do teu organismo. Eu espero Deus, que agora esse remédio que eu troquei, na verdade, esse novo remédio que eu tô tomando, eu comecei a tomar isso foi maio. E os primeiros dias também foram ali uma adaptação, mas hoje eu acho que eu tô legal assim com ele, tô gostando bastante. Então, o remédio, né, através de pedido médico, de exames e tudo mais. Tem alguns exercícios de respiração, né, minha psicóloga ensinou alguns. Se vocês olharem na internet também tem alguns, né, que ensinam. É para você respirar, segurar por 3 segundos e soltar, né? Respirar, segurar por 3 segundos e soltar, porque isso a sua mente vai entendendo que tá tudo bem. Então, assim, eu sei que depende do lugar, né? Depende da situação. Às vezes a gente tá num lugar que não dá para simplesmente separar, né? Sei lá, uma reunião de trabalho, ou enfim, não sei. Comigo já aconteceram algumas situações de eu ter que sair de uma mesa, assim, onde estavam pessoas comendo, eu preciso ir no banheiro, mas não é, porque eu precisava, era uma situação que estava me dando uma crise de ansiedade muito forte, assim, então eu precisei sair dali. Muitas vezes isso me ajudou, né, essa respiração. Então, dá uma olhada, às vezes tem muitos médicos mesmo, né, que postam algumas maneiras que podem te ajudar a remediar a ansiedade. Então isso é bem legal, assim, e aí você vai testando, né, para ver o que funciona para você. É uma das maneiras também que eu faço para remediar. Outra coisa que eu também faço é inalar o óleozinho de lavanda e bergamota. Se vocês quiserem, eu tenho aqui no link um que eu uso. Então, geralmente eu passo nos meus pulsos e eu inalo. Bom, eu vou ser até sincera. Eu tenho no meu carro um de sprayzinho. Eu acho que eu peguei tanto costume que agora eu já entro toda hora. Parece uma doida, mas ai, gente, a gente acostuma com umas coisas, né? Enfim. Mas aí isso também é uma coisa que eu acredito que ajude, né? Para mim, me ajude. Para minha experiência, me ajuda. Uma outra coisa também é o exercício físico, né, gente? Assim, eu comentei aqui com vocês, eu não sou fã de exercício físico, eu não sou fã de academia, nunca fui, né? Talvez por eu sempre ter sido magricela, essa é a palavra, mas aí chega a idade, chega a ansiedade, chega não sei o que, aí a gente, né, desanda tudo e tem que começar a fazer um exercício físico para a saúde. Então, assim, comecei há pouco tempo, né? Eu vou mostrar aqui aos poucos um pouquinho também da rotina para vocês. Comecei há pouco tempo, mas eu quero muito colocar atividade física no meu dia a dia.
uma das últimas consultas que eu tive com o meu psiquiatra, ele me falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim: Thalita, para mim, a ansiedade, a depressão, ela tem 3 maneiras de ser curada. Uma através do remédio, né? A segunda através de atividade física. Então isso me pegou muito, tipo assim, eu quero ser curada, sabe? Então se eu tenho que fazer exercício físico, eu vou fazer exercício físico. E a terceira é a fé. Me pegou isso que ele falou, assim, me pegou muito, porque eu tenho muita fé. Eu tomo remédio, então o que tá faltando para mim? Exercício físico. Então, bora lá, Thali, vamos se exercitar. Então agora eu comecei, é um processo, né? Porque dói o corpo, a gente não tá acostumado, a gente reclama, mas tô indo aos poucos, mas tô indo. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais nos próximos vídeos. Eu também eu uso aquela placa nos dentes. Por quê? Eu esqueci de comentar isso nos outros vídeos, mas devido à ansiedade, isso eu adquiri o bruxismo, né? Porque ansiosa, né? Eu pôs os dentes e aí me dá dor de cabeça. E aí eu tive o bruxismo, começou a pegar uns poucos meus dentes. Então eu uso essa placa para dormir, porque ameniza, teoricamente, né, a tensão da ansiedade, minimiza a dor de cabeça e também não prejudica, né, os meus dentes, no caso. A última coisa que eu faço, assim, que eu lembre por hora, eu acho que deve ter mais, mas as principais são essas que eu falei aqui. E eu também, eu aprendi a gostar de ler. A minha irmã mais velha sempre leu muito, assim, ela é super inteligente e tal, e eu acho que vem um pouco daí dos livros. A minha irmã mais nova também super pegou o gosto, e eu também. Na verdade, eu estou relendo um livro que eu li uma época que a minha mãe ficou doente, e aí eu li, alguém indicou esse livro para ler, e eu li, eu amei, e eu comprei porque no final do livro ele fala algumas possíveis dores e causas, né? Então eu acho isso fantástico, porque ele fala, por exemplo, você tem ansiedade, a possível causa é XXXXX. Eu tenho esse livro há muito tempo, né? Tanto que a capinha é até diferente, mas eu vou deixar o link aqui para vocês caso vocês queiram comprar. E esse livro chama Você Pode Curar Sua Vida. Gente, ele é maravilhoso. Ele é um livro para ter de cabeceira, sabe? Porque eu li ele na época, minha mãe, quando ela ficou doente, foi em 2007, né? Então fazem muitos anos atrás, e eu comprei esse livro, de tão importante que ele foi naquele momento, e hoje está sendo de novo, né? E é isso, gente, eu vou continuar compartilhando com vocês coisas que eu acho interessantes, para que a gente possa se ajudar, né? Eu quero ser curado, eu quero que vocês sejam curados, eu quero que a gente una forças, né, e conhecimento e troque experiência para que todo mundo não viva isso, porque só quem vive a ansiedade e a depressão sabe do que eu tô falando. É isso. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram, deixe seu like, me sigam e a gente vai se falando, tá? Bom final de semana para vocês e bye bye!